Hello, friends. Olá, amigos. Como vai? Oi, Brasil. Ok, I'm here by myself. Eu estou aqui sozinho porque o meu filho fugiu. Então ele me abandonou. Brincadeira. Não, ele tá viajando, ele precisa muito uma folga. Nossa, ele trabalha muito. Que coisa. Eu sou um patrão muito duro, mas ele já tá aqui comigo. Vamos chamar ele aqui no meu live. Vamos ver onde ele está. Let's see where Daniel is. So many people from all over the world are following us, so we have to do it in two languages. Pessoas do mundo inteiro. Alô, Brasil! Oi, E aí, Brasil. Brasil? Tudo bem? Nossa, então, como você está, filho? Tô bem, e você? Tá celebrando? Demais. Estamos aqui na festa. Que bom, que bom, que bom. Okay, nein, Elisabeth, es wird auf Englisch sein. Ich werde das fake machen. I will do it in English. People are already asking, is it only in Portuguese? It will be in English and in Portuguese. Vai ser inglês e português, pessoal. Fica tranquilo. Yeah, I'm so thankful for so many followers I have from all over the world. Eu sou muito grato por tantos seguidores que eu tenho por todo o mundo. Many times I think, let's do it just in Portuguese. Muitas vezes eu penso em fazer só em português. But then I realize people from all over the world. Look, Mozambique is here. Mas eu percebo que tem gente do mundo todo, tem gente em Moçambique aqui. I was so deeply touched by our training course, Faith. E eu estou profundamente tocado pelo nosso treinamento Fé. And, people from Sri Lanka, Japan, all over the world. Com gente do Japão, do Sri Lanka, de todo o mundo. Elisabeth, was heißt das? Das verstehe ich nicht. Okay, wir machen das auf Englisch und Portugiesisch. Okay, we are doing it in English and Portuguese. Nós faremos em inglês e português. Anyhow, let's start to go. Vamos começar, pessoal? Oi, Matt. Onde está Matt? Ele está atrás de você? O Matheus está aqui. Por isso o pessoal está chamando ele. Olha o Matheus aí. Que coisa, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tá bom. Então, vamos. Vamos lá? Hi, Chris. Anyhow, let's go. Bora começar então, gente. We were talking about the importance to forgive. Nós estávamos falando da importância do perdoar. I'm going to turn the comments off so that you can see Daniel's handsome face. Eu vou desligar os comentários para você consiga ver esse rosto lindo do Daniel. Remember, Obrigado. Lembrem-se. he's still singing, he's still handsome, and he's still Olha quem tá aqui comigo. cute. Bruno, Bruno, como você está, amigo? você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Okay, let's go. Vamos lá? Yesterday we talked about the importance to forgive. Ontem nós falamos da importância de perdoar. We showed how dangerous it is when we don't forgive. E nós mostramos quão perigoso é quando nós não perdoamos. How people are locked in the prison and they are tied to the abuser with the handcuffs. De como as pessoas ficam presas aos seus abusadores e se algemam a eles. As I was preparing for this, I was thinking about a story. E ao preparar para isso, para a live de hoje, eu estava pensando numa história. Many years ago, which a lady herself told me. Muitos anos atrás, uma mulher me disse. She's an amazing woman of God, a church planter, very powerful woman. Ela é uma incrível mulher de Deus, uma plantadora de igreja, uma mulher poderosa. And we spent the day together. E nós passamos o dia juntos. We're talking about, oh my goodness, 30 years ago. Nós estamos falando de mais ou menos uns 30 anos atrás. And she told me that when she was a child, the little girl, her stepfather, always threatened her. E he was what? Threatened. Quando ela era uma garota, o padrasto dela sempre ameaçava ela. And like every night he would come to the room and he would say, I will abuse you, I will abuse you, I will sexually abuse you. Todas as vezes ele chegava no quarto dela e falava que iria abusar dela sexualmente. She told me that he actually never did. E ela me falou que ele acabou nunca fazendo isso. But then later she grew up and she became a Christian.
Mas aí mais tarde ela cresceu e se tornou cristã. And she suffered for years from nightmares. E ela sofria por anos de pesadelos. The nightmares of the stepfather coming into her room, threatening to abuse her and abusing her. Pesadelos do padrasto dela chegando no quarto dela, ameaçando de abusar dela e acabando abusando dela. But he actually never abused her. Mas ele acabou nunca abusando dela na realidade. But the nightmares, they were so bad. Mas aqueles pesadelos eram tão ruins. She prayed and prayed and prayed for God to deliver her, but nothing changed. Ela orou para que Deus a libertasse, mas nada mudava. The one day, God told her, E um dia Deus falou com ela: you haven't forgiven him. você ainda não perdoou. That's why he is with you in your nightmares. É por isso que ele ainda está com você nos seus pesadelos. Do you remember what he said yesterday? Você lembra o que eu disse ontem? Unforgiveness handcuffs you to your abuser. Que a falta de perdão te algema aqueles que abusam de você. So the moment she forgave him, these nightmares were immediately over. Então, no momento em que ela perdoou, esses pesadelos acabaram imediatamente. So we ask the question, why do we need to forgive? Então, nós fazemos essa pergunta: por que nós precisamos perdoar? Do you know, one thing that we need to understand, Uma coisa que nós temos que entender é: whatever God asks us to do, it's not because he needs something, it's because for us. que tudo aquilo que Deus pede para que façamos não é porque Ele precisa de algo, mas é algo que é para nós. You know, like people say, oh, we need to give because the Lord needs our money. Por exemplo, as pessoas dizem que nós temos que ofertar porque Deus precisa do nosso dinheiro. I've heard pastors say that God needs the money. Eu ouvi pastores dizendo que Deus precisa do dinheiro. Like, what a joke, people. Que piada é essa, pessoal? That's a lie. Essa é uma mentira. The one who created every diamond mine in the world, every gold mine, every silver mine, really think he needs your lousy money? Aquele que criou toda a mina de diamante do mundo, todo ouro, toda prata, você realmente acha que ele precisa do seu dinheiro? Of course not. É claro que não. So why do we give? Então por que ofertamos? It's for us. É para nós. We do ourselves a favor when we live generously. Nós nos fazemos um favor ao viver generosamente. So forgiveness is the exact same thing. Então o perdão é exatamente a mesma coisa. We're doing ourselves a favor. Nós nos fazemos um favor. Look how simple this really is. Olha quão simples isso realmente é. You and I have been created in God's image. Eu e você fomos criados na imagem de Deus. God is perfect love. Deus, ele é um amor perfeito. So if we've been created in God's image and God is perfect Então, love, se nós somos criados na imagem de Deus e Deus é um amor perfeito, it fixed my light here. There you go. deixa eu resolver minha lâmpada aqui. Then, whenever we don't love, we hurt ourselves. Então, quando nós não amamos, nós nos ferimos. Because we are created in love and love forgives. Porque nós fomos criados no amor e o amor perdoa. So when God is asking us to forgive, he knows that our whole body is not being created to live in unforgiveness. Então, quando Deus nos pede para perdoar, ele sabe que todo o nosso corpo não foi criado para viver na falta de perdão. It is unbelievable. If you do a little bit of scientific research, É inacreditável. Se você fazer um pouco de uma pesquisa científica, how many chronic diseases are directly related to unforgiveness. quantas doenças crônicas estão relacionadas à falta de perdão? Do you know, I've prayed for people and many times the Lord said to me, ask them if they have forgiven. Eu orei por pessoas e muitas vezes Deus pergunta para eles se eles já perdoaram. And once they'd forgiven, bang, the healing manifested. E uma vez que eles perdoam, a cura se manifesta. There is scientists who say that, in fact, I read this from a cancer specialist in Atlanta. Há cientistas que dizem, na verdade, eu li isso de um especialista de câncer de Atlanta. Now, I'm not saying this, these are not my words. Eu não estou dizendo isso, essas não são minhas palavras. I read this in a book of a guy who is a cancer specialist. Eu li isso no livro de um homem que é um especialista em câncer. And he said E ele disse, he has never treated a cancer
that was not related to unforgiveness. Ele nunca tratou um câncer que não estava relacionado à falta de perdão. Think about that. Pensa nisso. You know, the religious people will say, oh, well, if you don't forgive God, he will hit you with cancer. As pessoas religiosas dizem, se você não perdoar, Deus vai te castigar com câncer. Of course not. É claro que não. God doesn't do this stuff. Deus não faz essas coisas. So how then can unforgiveness be related to cancer? Então, como então que a falta de perdão é relacionada ao câncer? Because we've been created to love. Our whole body has been programmed for love. Porque nós somos criados para amar. O nosso corpo todo foi programado para o amor. When you don't forgive, you don't love. Quando você não perdoa, você não ama. So now there are toxins released from your brain that make you sick. Então agora há toxinas liberadas do seu cérebro que te fazem doentes. It doesn't even make sense not to forgive. Isso, na verdade, nem faz sentido você não perdoar. I mentioned something yesterday, but I want to go back to that. Ontem eu mencionei algo e eu quero voltar nisso. 2 Corinthians chapter 2 is talking about the devil. 2 Coríntios capítulo 2 fala do diabo. In verse 10, Paul says something very interesting. E aí no verso 10, Paulo diz algo muito interessante. He says, now whom you forgive anything, I also forgive. Ele diz no capítulo 2, no verso 10, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. For if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sakes in the presence of Christ. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. But look at what it says then. E olha o que ele continua dizendo. Lest Satan should take advantage over us. A fim que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. For we are not ignorant of his devices. Pois não ignoramos as suas intenções. So what is Paul saying here? Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Paul is saying that if you don't forgive, the devil can actually take advantage of you. Paulo está dizendo que se você não perdoar, o diabo pode ter vantagem sobre você. Look, I've come to a very clear understanding in my own heart and my own mind E eu cheguei num entendimento muito claro na minha mente e no meu coração that the devil is defeated. que o diabo está derrotado. The cross has destroyed him, he stripped him of his power, it's over. A cruz o destruiu, o tirou todo o poder, isso já está acabado, está finalizado. Sin in your life does not give him any authority over you. O pecado na sua vida não dá autoridade sobre você. Opa, Dica. Oi, Dica. So he has no authority. Ele não tem autoridade. But because he's a thief and he's a liar, Mas porque ele é um ladrão e um mentiroso, he doesn't only work for his authority, he works wherever he can. ele não somente trabalha com autoridade, mas ele trabalha onde ele puder. He's a liar, he's a thief. Ele é um mentiroso, ele é um ladrão. If a thief comes into your house, does he have authority to destroy you or to hurt you? Se um ladrão vai até a sua casa, ele tem autoridade para te destruir e te ferir? Zero. Ele não tem nenhuma. It doesn't matter what you do wrong in your house, that still does not give the thief any authority. Não importa o que você faz de errado na sua casa, isso não dá ao ladrão nenhuma autoridade. The devil has lied to the Christians for centuries, telling them that he has authority. E o diabo já mentiu para os cristãos por séculos, dizendo para os cristãos que ele tem autoridade. So if the devil has no authority over me even when I sin and don't forgive, then what's the problem? Então, se o diabo não tem autoridade sobre mim, mesmo quando eu peco, qual que é o problema? The problem is never authority, the problem is opportunity. O problema nunca é autoridade, o problema é oportunidade. Listen, even though he has no authority, we choose to give him opportunities or not. Mesmo ele não tendo autoridade, nós decidimos dar para ele autoridade ou não. Because of his evil and wicked nature, he will take any opportunity he can. Em função da natureza maligna dele, ele vai pegar toda a oportunidade que ele puder. That's what the Bible says. If you don't forgive, you are giving him an advantage. É isso, por isso que a Bíblia diz que se você não perdoar, você dá a ele vantagem. So what's the advantage? Does God take the protection away?
Então, qual que é a vantagem? Deus tira a proteção? No, no, and 1,000 times no. Não, não, 1 milhão de vezes não. Because we are in Christ, that's why we are saved. Porque nós estamos em Cristo, por isso somos salvos. So what is the advantage that we give to him? What does it mean? Então, qual que é a vantagem que nós damos a ele? O que que isso significa? What happens when you don't forgive? O que que acontece quando você não perdoa? You get irritated. Você fica irritado. Your soul gets all messed up. A sua alma fica toda desestruturada. Your mind can't think clear anymore. A sua mente não consegue mais pensar de forma clara. And when you are not thinking straight, and when you don't know what you're doing and where you're going, he has an easy time with you. E quando você não está pensando da forma correta, não sabe o que faz, não sabe para onde você está indo, ele vai ter uma oportunidade com você. People who are emotionally so screwed up because they don't forgive, they make bad decisions. As pessoas que estão emocionalmente muito desestruturadas porque eles não perdoam, eles tomam decisões ruins. So why would we give a defeated foe an advantage? That makes no sense. Então, por que nós daríamos para um adversário derrotado uma vantagem? Isso não faz sentido. So the first reason why we need to forgive is because we don't want to give a stupid, losing, lying devil an advantage. Então, a primeira razão pela qual nós devemos deixar a falta de perdão é porque nós não queremos dar uma vantagem para o diabo. But there's another reason. Mas há uma outra razão. Paul is very clear in Galatians chapter 6. Paulo é muito claro em Gálatas capítulo 6. Do you know there is a law? It's called the law of sowing and reaping. Sabia que há uma lei, essa lei é a chamada de plantio e colheita. That law of sowing and reaping, it works perfectly. Essa lei do plantio e da colheita funciona perfeitamente. That has nothing to do with the old covenant, and that has nothing to do with law, like commandments. Isso não tem a ver com a nova aliança, não tem nada a ver também com os mandamentos. It is a law like the law of gravity. É uma lei como a lei da gravidade. You see, the law of gravity was not removed by the new covenant. A lei da gravidade não foi removida pela nova aliança. Neither has been the law of sowing and reaping been removed by the new covenant. Nem a lei do plantio e da colheita foi removido pela nova aliança. The entire world functions based on this law. O mundo todo funciona baseado nessa lei. Just think with me. Só pense comigo. If the law in sowing and reaping would stop the world would be extinct very soon. Se a lei do plantio e colheita parasse o mundo seria extinguido muito em breve. How, Reinhard? Como assim, Reinhard? How does the world keep going? Como que o mundo continua funcionando? The man, he sows his sperm, his seed, into the woman's egg. O homem, por exemplo, ele planta a sua semente, o seu sêmen, o seu espermatozoide num óvulo de uma mulher. See, if that would be no sowing and reaping, in about 100 years, it's over. There's nobody alive anymore. Se não houvesse esse plantio, essa colheita, acabaria. Talvez em alguns 100 anos já não haveria mais vida aqui. Think about it. If there would be no sowing and reaping in the nature, we would all starve to death. Se não houvesse plantio e colheita da natureza, nós todos passaríamos de fome até a morte. No animal would reproduce. Nenhum animal se reproduziria. No fruit tree would continue to bring fruit. Nenhuma árvore frutífera continuaria trazendo fruto. Everything would just simply stop. Tudo simplesmente pararia. No veggies, no fruits, nothing. Não haveria frutas, não haveria vegetais, nada. It's a law that God placed into the universe. É uma lei que Deus estabeleceu no universo. So look what Paul says about this law in Galatians chapter 6, verse 7. Olha o que Paulo diz sobre essa lei em Gálatas 6:7. He said, do not be deceived, God is not mocked. Galatians 6:7? Galatians 6, verse 7, yeah. Gálatas 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba.
For whatever a man sows, that he will also reap. Pois o que o homem semear, isso também colherá. So he who sows to the flesh will from the flesh reap corruption. Então, aquele que semeia da carne colherá a corrupção. Look at me. Olhe para mim. If you live your life like the law of sowing and reaping doesn't exist, Se você viver a sua vida como se a lei do plantio e da colheita não existisse, number one, you have deceived yourself. número 1, você se enganou. Secondly, you're mocking God. Segundo, você zomba a Deus. The Bible says, don't be deceived. You can't mock God. E a Bíblia diz, não se engane, porque de Deus não se zomba. You know, I remember many years ago, I preached a sermon that was called God Mocking Christians. Muitos anos atrás, eu ministrei uma palavra chamada Deus zombando dos cristãos. And when I began to tell the people the title of my sermon, they went like, what? E quando eu comecei a falar para as pessoas o tema da minha palavra, as pessoas ficavam tipo, o quê? Christians don't mock God. Cristãos não zombam de Deus. They do. Eles zombam de Deus. In fact, if you don't freely from your heart to forgive, you're mocking God. Na verdade, se você não perdoa livremente, você está zombando de Deus. How? Como? Because you have just been deceived. You think you can sow something, but you don't reap. Você acabou de ser enganado pensando que você vai plantar algo e não vai colher. If you sow unforgiveness, you will always have a horrible harvest. Se você planta falta de perdão, você sempre terá uma terrível colheita. Because you're sowing on the flesh, and he who sows on the flesh will only reap destruction. Porque você está semeando na carne. Aquele que semeia da carne sempre vai colher a destruição. I have never in my life met a person who has not freely forgiven who had a great life. Never. Eu nunca conheci uma pessoa na minha vida que não perdoava livremente, não tinha uma vida maravilhosa. You know why? Sabe por quê? Because you will reap whatever you sow. Porque você vai colher aquilo que você planta. So it makes no sense for people not to forgive. Not even un-Christians, it doesn't make any sense. Então não faz sentido para que as pessoas não perdoem, nem mesmo os não cristãos. So how are we supposed to forgive? That's an important Então, question. como que nós devemos perdoar? Essa é uma pergunta importante. I've mentioned that yesterday that Colossians 3:13 says, Eu mencionei ontem que Colossenses 3:13 a Bíblia nos diz that we should be kind to one another and you should forgive one another. que nós deveríamos ser bondosos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Just as Christ has forgiven us, so you must Assim, do also. assim como Cristo nos perdoou, assim deveríamos fazer. How has Christ forgiven you? Como que Cristo nos perdoou? He remembers your sins no more, my friend. Ele não se lembra mais dos seus pecados, meu amigo. It's gone, it's finished, the blood has removed it. Isso já foi confirmado, já foi consumado, o sangue removeu tudo isso. God is amazing, he's given you 2 advocates. Deus é incrível e Ele te deu 2 advogados. One in heaven that stands before his throne, his name is Jesus. Um no céu que está diante do trono dele e o nome dele é Jesus. So when you mess up, Jesus is your advocate. He says, no. Don't count this against him because I paid for it. Então, quando você errar, Jesus diz, não, isso não conta porque eu fiz, já paguei por isso. He's pleading your case. Ele está pelejando pela sua causa. But here on the earth, you also have an advocate. His name is the Holy Spirit. Mas aqui na terra você tem um advogado e o nome dele é o Espírito Santo. He's always helping you through and teaching you and bringing you closer to Jesus. Ele está sempre te ajudando e sempre te trazendo para mais perto de Jesus. But you have to accept the work of these 2 advocates. Mas você tem que aceitar a obra desses 2 advogados. So we have to learn to forgive just the same way Jesus forgave us. Então temos que aprender a perdoar da mesma forma que Jesus nos perdoou. You know, I'm going to tell you a little secret here. Deixa eu te contar um segredo aqui. I've met a lot of Christians who make a terrible mistake. Eu conheci muitos cristãos que cometem um erro terrível. Some other people sin against them. Quando outras pessoas pecam contra eles.
And then they say, oh, I'm sorry, I'm sorry. Aí eles dizem, ah, desculpa, desculpa. And then the people who got wounded say, E aí as pessoas que se ferem dizem, no, 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 it doesn't matter. It's all right. It's all right. não, não, tá tudo bem, não importa. They're trying to be spiritual and look good, but in reality, that's very bad. Eles tentam ser espirituais e parecer bem, mas isso na verdade não é correto. I thought, Randall, we had to forgive. Eu pensei, Randy, a gente tem que perdoar. Yes. Sim, But listen, my friend, mas escute, amigo. if you don't recognize that people have sinned against you, there's nothing to forgive. Se você não reconhece que as pessoas pecaram contra você, não há nada para perdoar. So when people sin against you, to say, no, 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 it's okay, that's wrong. Então, se as pessoas pecam contra você, dizer, não, tá tudo bem, isso é errado. Why? Por quê? Because like this, you can never forgive. Porque dessa forma você nunca vai perdoar. So what do you need to do? Então, o que você precisa fazer? You don't ignore the sin that people commit against you. Não ignore o pecado que as pessoas cometeram contra você. Don't ever do that, my friend, please. Nunca faça isso, meu amigo, por favor. You look the people in the eye Olhe os olhos das pessoas and you say, e você diz, yep, you have sinned against me, you have wounded me deeply, you've really, really hurt me. sim, você pecou contra mim, me feriu profundamente, você me feriu muito. And then you say, E aí você diz, but I forgive you. mas eu te perdoo. I forgive you from all of my heart, just like Jesus forgave me. Eu te perdoo com todo o meu coração, assim como Jesus me perdoou. So it's important to forgive, but you can only forgive if there's something to forgive. Então, é importante perdoar, mas você somente pode perdoar se há algo para perdoar. If you deny to act like it never happened, then you can never truly forgive. Se você nega isso e age como nunca tivesse acontecido, você nunca vai perdoar de verdade. Do you know, Jesus is our great example. Sabia que Jesus é o nosso grande exemplo? He's a great example in everything. Ele é o nosso grande exemplo em tudo. What happened? O que aconteceu? At the cross, he said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Na cruz ele disse, Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. You see, Jesus never said, no, nothing is happening. Nothing, everything is good. Nothing is happening. Jesus nunca disse, não, nada está acontecendo, nada está acontecendo. Ele nunca disse que nada estava He acontecendo. recognized that they did wrong and they needed forgiveness. Ele reconheceu que eles haviam feito algo errado e que eles precisavam de perdão. That's a very important key. E essa é uma chave muito importante. So let's ask, what does it mean to forgive? Então vamos nos perguntar, o que significa perdoar? We've already talked about how to forgive. Nós já falamos também sobre como perdoar. But now let's ask what it actually means to forgive. Mas agora vamos perguntar o que significa perdoar. The Greek word for forgiving is aphiemi. A palavra grega para perdoar é aphiemi. A-P-H-I-E-M-I. E-P-H-I-M-I. Wow, you're good, son. Tomara. Very good. You're Não not sei se even deu next certo. to me. You're very good. You're very good. Você nem tá aqui do lado. So here's what it means. Então, olha o que significa. It means to send away. Significa enviar. The same word was used when a Jew divorced his wife. A mesma palavra era usada quando um judeu se divorciava da sua esposa. When a Jew divorced his wife, he had to write her a letter of divorce by law. Quando um judeu divorciava da sua esposa, ele tinha que escrever uma carta de divórcio pela lei para sua esposa. He had to give that letter of divorce to her, Ele tinha que dar essa carta de divórcio para ela. and he had to send her away from his house, and she was never allowed to come back to him. He could never remarry her. E ele tinha que enviar ela, mandar ela para fora da casa. E eles não tinham mais a permissão de se casarem de novo.
She was sent away, gone forever. Ela foi enviada para fora, de fora para sempre. This is the actual Greek word for forgiving. Essa é a palavra grega para perdão. So when somebody sins against you and you forgive, you send that sin that they've committed against you away. Então, quando alguém peca contra você e você perdoa, você manda para fora esse pecado cometido contra você. Do you know, when I was writing my book, The Power to Forgive, Quando eu estava escrevendo no meu livro O Poder para Perdoar, and when the Lord began to teach me to really forgive from all of my heart, e o Senhor começou a me ensinar a como perdoar de todo o meu coração, I asked him to give me an example that would help people. eu pedi para que ele me desse um exemplo para ajudar as pessoas. And then I had this amazing story. E aí eu tive essa história incrível. When I was a little boy, I loved helium balloons. Quando eu era um garotinho, eu amava balões de gás hélio. We grew up very poor, so we didn't get them very often. Nós éramos muito pobres quando eu era criança, então a gente não ganhava muitos frequentemente. But once a year, the bank was giving out special presents for children, and they always gave out helium balloons. The bank? Bank, yeah. Mas uma vez ao ano, o banco na cidade dava presentes para as crianças e eles davam balões de gás hélio. And I remember I could not wait for the date to come. It was the end of October. E eu não me lembro que eu não conseguia esperar para que aquele dia chegasse. Era no fim de outubro. Because I always wanted this helium balloon. Porque eu sempre queria ganhar esse balão de gás hélio. And my dad always told us, hold on to that balloon because you only have one. And if you let it go, it will be gone. E o meu pai sempre nos dizia, segura esse balão, porque se você soltar, você não vai ganhar outro, que é o único que você tem. Because we had to walk home from the bank all the way to our house, about 20-minute walk. Porque nós tínhamos que andar do banco até em casa, e era mais ou menos uns 20 minutos de caminhada. And one day I was walking home with my helium balloon. I was so happy. E um dia eu estava indo para casa com meu balão de gás hélio, eu estava muito feliz. And I was playing with my other siblings. E eu estava brincando com os meus outros irmãos. And the balloon slipped out of my hand. E o meu balão acabou saindo da minha mão, escorregando da minha mão. And I stood there crying and crying and crying as I watched my balloon fly away. E eu fiquei lá chorando, enquanto eu vi o meu balão voando para longe. And, you know, I kept looking until I did not see it anymore. It was gone. E eu continuei olhando até que eu não conseguia ver ele mais. And the Lord said to me when I asked him to give me an example about forgiveness. E o Senhor falou comigo quando eu pedi para que ele me desse o exemplo sobre perdão. He said, true forgiveness is like letting go of the helium balloon. Ele disse, o verdadeiro perdão é como se você estivesse soltando o balão de gás hélio. You let it go, and let it fly, fly, fly into the sky until it's far from you. Você deixa ele voar, voar, voar até que ele esteja longe de você. So do you know what I've done many times for myself? Então sabe o que eu fiz muitas vezes para mim mesmo? When I found it very hard to forgive people, Quando eu achava difícil perdoar as pessoas, I closed my eyes. eu fechava os meus olhos I said, Father, I completely forgive them from all of my heart. e eu dizia, Pai, eu completamente perdoo eles de todo o meu coração. And before my closed eyes, in the eyes of my heart, E eu com os meus olhos fechados e com os olhos do meu coração, I imagined a balloon with the name of those people on it. eu imaginava um balão com o nome daquelas pessoas nele. And everything they've done wrong towards me. E tudo aquilo que eles tinham feito de errado contra mim. And I let it fly. E eu deixava ele voar. I said, Lord, I'm going to let this go. Eu dizia, Senhor, eu vou deixar isso de lado. Until it's gone so far, I can't see it anymore. Até que isso seja tão longe que eu não consigo nem me olhar, eu nem consigo nem olhar ele mais. Flying up to the sky, it's not my problem anymore, it's your problem. Voando para o alto não é mais o meu problema, mas é do Senhor. Sometimes you just have to let your balloons fly until they're all gone. Às vezes você tem que deixar que seus balões voem até que eles estejam muito longe. It is not worth it to hold on to your balloon of unforgiveness. Não vale a pena ficar segurando o seu balão de falta de perdão. You know,
a really stupid thing that people said to me many times, and I used to kind of think that. Algo muito estúpido que muitas pessoas me disseram muitas vezes e eu costumava acreditar nisso. It's like, but you know, they don't even deserve forgiveness. É assim, eles nem merecem perdão. They didn't even ask for forgiveness. Eles nem pediram perdão. They are not even sorry. Eles nem sentem muito. May be true. Pode ser verdade. God forgave us in Christ Jesus before we ever accepted his forgiveness. Mas Deus nos perdoa em Cristo Jesus antes de nós termos aceitado o seu perdão. Forgiveness is always an act of grace, never something we deserve. O perdão é sempre uma ação da graça, não algo que nós merecemos. You do not deserve God's forgiveness, not Você- at all. Você não merece o perdão de Deus de jeito nenhum. He was gracious enough and kind enough to let Jesus die for you and forgive you. Ele foi gracioso o suficiente, bondoso o suficiente para permitir que Cristo morresse por você e te perdoasse. So once we understand that, Então, uma vez que entendemos isso, we are not going to wait anymore for people asking for forgiveness. That's not Nós- even the point. nós não vamos esperar mais para que as pessoas peçam perdão. Esse nem é o ponto. Because the point is, it's an act of grace. We can extend grace to people who don't deserve forgiveness. Porque o ponto é que isso é uma ação da graça, é um ato de graça. You don't deserve it whatsoever, and God forgave you. Você não mereceu nada e Deus te perdoou. So every time people sin against you, Então, todas as vezes que as pessoas perdoarem, que as pessoas pecarem contra você, you can actually exercise living by grace. você pode exercitar o viver pela fé. By grace. Pela graça, perdão. Você pode exercitar o viver pela graça. You know, people talk so much about grace, 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 the grace of God. As pessoas falam tanto sobre a graça de Deus, But there's an aspect of grace that very few people talk about. mas há um aspecto da graça que pouquíssimas pessoas falam. Titus says that the grace of God has appeared to teach us to deny ourselves ungodly worldly lusts. A Bíblia nos diz em Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a nós, nos ensinando a renunciar todas as paixões mundanas. So it's the passion of the world not to forgive. Então, é paixões do mundo não perdoar. And grace wants to teach you to forgive. It's an act of grace. E a graça quer te ensinar a perdoar. Esse é um ato da graça. Can you imagine if God would only forgive those who deserve it? Você consegue imaginar se Cristo tivesse perdoado somente aqueles que merecem? You would go to hell. Você iria para o inferno. I would go to hell. Eu iria para o inferno. None of us would have any hope and any future. Nenhum de nós teria esperança ou futuro. So remember that to forgive is always an act of grace. It's never a matter of deserving it. Então se lembre que perdoar é sempre um ato da graça, uma questão da graça, não uma questão de mérito ou de merecimento. There is one person that I find most people find it very hard to forgive. Há uma pessoa que a maioria das pessoas acham mais difícil de perdoar. I'm going to turn my comments on here for a second. Eu vou até ligar os comentários aqui por um minuto. Oh, Matt, look at him. He's talking to us. Okay, I want you to answer me. You want to what? I want people to answer my question. Eu queria que as pessoas respondessem a minha pergunta. There is one person that most people find very hard to forgive. Who is this person? Há uma pessoa que a maioria das pessoas acham difícil demais perdoar. Quem é essa pessoa? Tell me. Me falem aí. Tell me which is one of the very hard people to forgive. Me fale quem que é a pessoa mais difícil de se perdoar. Ah, Marcelo is with us. How nice. Marcelo está conosco, olha que bom. We miss you, my friend. Saudade de somebody você, says the meu amigo. parents. Alguém falou os pais. Somebody says Meu the pai. father. Alguém falou No, pai. somebody else. Mais alguém? Listen, Eu mesmo. somebody got it right here. Alguém acertou aqui. Myself. A mim mesmo. Look how everybody says, eu mesmo, você mesmo, eu mesmo, eu mesmo. Genau, that's it. Realmente é isso. Listen. It is very hard to forgive ourselves. É muito difícil nos perdoar.
Because we've all messed up. Porque nós todos erramos. We all have failed God. Todos nós erramos com Deus. We've all disappointed other people who trusted in us. Todos nós decepcionamos outras pessoas que confiaram em nós. We've all hurt people. Nós todos ferimos outras pessoas. So it's very hard to forgive ourselves. Então é muito difícil nos perdoar. If you find it difficult to forgive yourself, I'm going to have a nice, beautiful, shocking news for you now. Se você acha difícil se perdoar, eu vou te dar umas notícias bem chocantes agora. I lived in North Carolina for 10 years in America. Eu morava na Carolina do Norte por 10 anos nos Estados Unidos. And I was part of a prophetic community called Morning Star. E eu era parte de uma comunidade profética chamada Morning Star. And one of the prophetic leaders, his name was Mike. E um dos líderes proféticos, o nome dele é Mike. And we traveled together to Texas, a long way, thousands of kilometers. E nós viajamos juntos para o Texas, um caminho muito longo, milhares de quilômetros. Because we spent a weekend ministering there. Porque nós passamos uma semana ministrando lá. And after I preached, a woman came to us for prayer. Depois de eu ter pregado, uma mulher veio até nós para receber oração. And Mike and me were standing together to minister to this woman. Mike was a great guy. E eu e o Mike estávamos juntos ministrando para essa mulher. O Mike era um grande homem. So this woman said to me, Então essa mulher me disse, she said, Reinhard, I can forgive my parents. ela falou, Reinhard, eu posso perdoar os meus pais. I can forgive my leaders. Eu consigo perdoar os meus líderes. I can forgive all of the people who've done bad things to me. Eu consigo perdoar todo mundo que me fizeram coisas ruins. But I can't forgive myself. Mas eu não consigo me perdoar. You know, I was trying to counsel her and trying to convince her how important it is to forgive herself. Eu estava tentando aconselhá-la e falar para ela, convencê-la de quão importante é de se perdoar. But we never had a breakthrough. Mas nós nunca tivemos um romper. And Mike was standing next to me listening to all of this. E o Mike estava do meu lado ouvindo tudo isso. And he was a very kind man, very, very kind man. E ele era um homem muito bondoso, muito bondoso. And as he listened to this, how we tried to come to a solution, but we couldn't. E ao ouvir isso, de como nós estávamos tentando chegar numa solução, mas não conseguimos, He said to this woman, ele disse para essa mulher, he said, you are so proud, ele disse, você é muito orgulhosa. so proud. Muito orgulhosa. He said, it's pride not to forgive yourself. Ele falou, é orgulho não se perdoar. You know, she got kind of mad at him. Ela ficou meio brava com ele. And I stood there, I didn't know what to say. I thought, Mike, how can you be so mean to a suffering woman? E eu estava lá pensando assim, nossa, como que o Mike pode ser alguém tão mal que essa mulher que está sofrendo? But then he said this. Mas aí ele disse uma outra coisa. He says, God has completely forgiven you in Christ Jesus. Ele disse, Deus te perdoou completamente em Cristo Jesus. If you are not forgiving yourself, Se você não se perdoa, you are saying that you are smarter and better than God, and that's pride. você está dizendo que você é mais inteligente e melhor que Deus, e isso é orgulho. I thought, oh my God, he's right. Eu pensei, meu Deus, ele está certo. So if you don't forgive yourself, my friend, you're proud. Então, se você não se perdoa, meu amigo, você é orgulhoso. Because if God has forgiven you, who are you not to forgive yourself? Porque se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? If God has already chosen that he will never hold any sin against you, who are you to hold the sin against yourself? Se Deus já te falou que ele nunca vai reter, nunca vai guardar pecados contra você, quem é você para guardar tudo isso? That is you making yourself above God, more intelligent, smarter and wiser than God. Eu sei como se você estivesse colocando acima de Deus, mais inteligente, mais sábio. That's very, very proud. E isso é muito, muito orgulho. Look, there's a scripture that I've loved since I was a child. Há uma escritura que eu amo desde que eu sou uma criança. In Hebrews chapter 4, verse 14 and 15. Em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Here the writer says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. But he was in all points tempted as we are, yet without sin. Mas assim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Look at this now. E olha o que ele continua dizendo. Let us therefore come boldly to the throne of grace, Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. a fim de recebermos toda confiança, a fim de recebermos toda misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. The Bible says that Jesus was tempted in everything just like you and me, but he did not A- sin. A Bíblia diz que Cristo foi tentado em tudo, assim como eu e você, mas ele não pecou. Trust me. Confia em mim. Jesus was tempted not to forgive. Jesus foi tentado a não perdoar. Jesus was deeply hurt and deeply wounded. Jesus estava profundamente ferido, profundamente machucado. He was mistreated. Ele foi maltratado, He was criticized. ele foi criticado. 12 men in whom he poured his entire life into. 12 homens que ele depositou toda a sua vida. Every one of them left him in the end. Todos o deixaram no fim. Nobody stood with him. Ninguém estava com ele. They did everything wrong they could have done wrong. Eles fizeram tudo de errado que eles poderiam fazer. He chose to forgive. E ele escolheu perdoar. But the Bible says that our high priest, he can sympathize with us. He can feel with us. Mas a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote ele pode se compadecer de nós. Ele sente conosco. So when you find it so hard to forgive, Então, quando você acha muito difícil perdoar, you have a Jesus. você tem um Jesus. He can know exactly what you feel like. E ele sabe exatamente como você se sente. He has passed through all of this mistreatment and criticism and judgment. E ele já passou por todo maus tratos, por toda crítica, por todo julgamento. And the Bible says that you should come boldly before the throne of grace. E a Bíblia nos diz que nós temos que aproximar ousadamente do trono da graça. If you find it so difficult to forgive, why did you go to Jesus? Se você acha tão difícil perdoar, por que você não vai para Jesus? Why did you say, Jesus, you have walked through what I'm walking through. Would you help me to forgive from all of my heart? Por que você não vai para Jesus e diz, Jesus, o Senhor passou por aquilo que eu estou passando. O Senhor pode me ajudar a perdoar com todo o meu coração? I know you've walked through betrayal, through pain, and through difficulty. Eu sei que o Senhor passou pela traição, pela dor e pela dificuldade. So now I need your help to really forgive. Então agora eu preciso da sua ajuda para realmente perdoar. And he will give you the power to forgive. E Ele te dará o poder para perdoar. You will get the strength from Jesus himself so that you can really forgive and let go. Você terá essa força do próprio Jesus para que você possa perdoar e abrir mão. But listen to me. Mas me escutem, He will not make the choice for you. Ele não fará essa escolha por você. The choice you have to make. A escolha é você quem faz. He cannot take that for you because he will never violate your free will. Ele não pode fazer isso por você porque ele nunca vai violar o seu livre-arbítrio. If Christians would only understand that God will not micromanage our lives. Se os cristãos pudessem entender que Deus nunca vai fazer um microgerenciamento das nossas vidas, God is not going to enter your life and force you to forgive, even Deus- though unforgiveness destroys you. Deus não vai entrar na sua vida e te forçar a perdoar, mesmo que a falta de perdão te destrua. Never, 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 never. Nunca, 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 nunca. That is the choice that you yourself have to make. Essa é a escolha que você tem que fazer. You know, there's something I've learned that's very powerful about emotions. Há algo que eu aprendi muito poderoso sobre as emoções. Many people, they don't understand the power of emotions, how they affect every part of our life. Muitas pessoas não entendem o poder das nossas emoções e como elas afetam grande parte das nossas vidas. Many people, they act on their emotions, means their choices follows their feelings. Muitas pessoas agem em suas emoções, o que significa que as suas emoções seguem seus sentimentos. You know, I've heard people
express their emotions of anger and all sorts of sinful stuff. And then they said, well, God wants me to be authentic. Eu já vi pessoas expressando emoções, por exemplo, emoções de ira, de coisas estranhas, e aí eles dão uma desculpa de que Deus quer que elas sejam autênticas. They said to me, I'm not going to be a hypocrite. Essas pessoas me dizem, eu não vou ser um hipócrita. If I'm mad, I'm going to let people know. Se eu estou bravo, eu vou fazer com que as pessoas entendam isso. You know, the Bible doesn't call this being authentic. The Bible calls this being carnal. A Bíblia não chama isso de autenticidade, a Bíblia chama isso de carnalidade. I've learned a secret many years ago. Eu aprendi um segredo muitos anos atrás. Either your feelings follow choice or your choice follows feelings. Ou seus sentimentos seguem suas escolhas, ou suas escolhas seguem seus sentimentos. If you live by your choices follow your feelings, you'll be in a mess. Se você vive pelas suas escolhas, seguindo seus sentimentos, você estará numa bagunça. Because I'm telling you, most of the time, nobody feels like forgiving. Porque deixa eu te dizer, na maioria das vezes as pessoas não sentem em perdoar. We never feel like loving our enemies. Nós nunca sentimos que devemos amar os inimigos. So people who let their choices follow their feelings, they never have fruitful lives. Então as pessoas que permitem que suas escolhas sigam seus sentimentos, eles nunca têm vidas frutíferas. So what is the other choice? Então qual que é a outra escolha? The other choice is very simple. A outra escolha é muito simples. You make choices based on principles. Você faz escolhas baseadas em princípios. Do you know, if you really begin to live like this, Se você realmente começar a viver dessa forma, your feelings are actually going to follow your choice. seus sentimentos vão seguir as suas escolhas. Only for a very short time do you actually have to choose on principle. Very soon you will then choose because you will feel like choosing like this. E somente por um período curto de tempo você vai sentir tomando decisões por princípios, porque você fica tão habituado que os seus sentimentos já vão ser tendenciosos para isso. I was talking to somebody at our weekend EPS right now. Eu estava falando com alguém nesse final de semana na EPS, And this friend of mine, she's an incredible lady. e essa amiga minha, ela é uma mulher incrível. She said that once she began to exercise, she felt Ela- so great that she can't imagine going to that exercise. Ela disse que depois que ela começou a se exercitar, ela se sentiu tão bem que ela não consegue imaginar uma vida sem se exercitar. So what's happening? Então o que acontece? Many people never exercise because they make their choice follow their feelings. Oh, I feel like exercising. Muitas pessoas não se exercitam porque eles permitem que as suas escolhas sigam seus sentimentos. Então eles nunca sentem vontade de se exercitar. Don't do that. Life like this makes no sense. Não faça isso, porque a vida dessa forma não faz sentido. Establish what I call core values. Estabeleça algo que eu chamo de valores núcleo. Principles that you will live by, Princípios que você viverá, whether you feel it or not. se você sentir isso ou não. And what's going to happen once you begin to live like this, your feelings are going to change so powerfully E o que vai acontecer quando você começar a viver dessa forma é que os seus sentimentos vão mudar de uma forma tão poderosa that they will begin to follow your choice. que eles começarão a seguir as suas escolhas. It's typically for people who exercise, after a while, they can't even imagine being without exercising. É típico para as pessoas que exercitam. Eles começam assim e depois de um tempo eles nem conseguem imaginar uma vida sem se exercitar. Because it feels so great. Porque isso faz com que você se sinta muito bem. My friend, you can live like this in every area of your life, Meus amigos, vocês podem viver assim em qualquer área da sua vida, even in the area of forgiving. mesmo na área do perdão. You know, many times when I get up after a very little sleep, I don't feel like thanking God or praising Jesus. Muitas vezes, quando eu acordo depois de ter dormido pouco, eu não sinto vontade de estar louvando Jesus ou agradecendo. You know what I do? Sabe o que eu faço? I make the choice. Eu faço uma escolha. God is worthy to be praised. Que Deus é digno de ser louvado. Jesus is my bridegroom and he's Que Je- always worthy to be exalted. Jesus é o meu noivo e ele sempre é digno de ser exaltado. I say it's a good thing to give thanks to the Lord. Eu digo, é uma coisa boa dar graças a Deus. And you know what's going to happen? E você sabe o que vai acontecer?
very soon, usually just a few minutes. Muito em breve, geralmente uma questão de minutos. The feelings follow my choice. Os sentimentos seguem a minha escolha. And everything has changed. E tudo muda. Now I feel great. E aí eu me sinto bem. I feel like, way, life is so good. Eu sinto, nossa, a vida é muito boa. So my friend, Então, meus amigos, you know, you cannot afford not to forgive. você não é uma opção não escolher, não perdoar. If you don't forgive, that's completely your choice. Se você não perdoa, essa é completamente a sua escolha. Trust me, it's one of the worst choices you can ever make. Confie em mim que essa é uma das piores escolhas que você pode fazer. Messes up your health, Isso desestrutura a sua saúde, messes up your friendships. desestrutura suas amizades, It even messes up your conscience before God. desestrutura sua própria consciência diante de Deus. And John told us about the importance that we have a clear conscience before God. E Jesus nos falou da importância de termos uma consciência clara diante de Deus. So any Christian who doesn't completely free and radically forgive makes no sense. Então, todo cristão que não toma essa escolha de ter uma consciência clara e de perdoar radicalmente, não faz uma escolha sábia. Do you know what Jesus told his disciples how they should pray in the Lord's Prayer? Você sabe como que os discípulos falou para os discípulos fazerem a oração do Pai Nosso? Como Jesus falou para os discípulos fazerem a oração do Pai Nosso? Forgive us our sins just as we forgive those who sinned against us. Perdoe os nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Look, I don't believe the Lord's Prayer is just a religious flooskel that you just like keep saying. Eu não acredito que a oração do Pai Nosso é só mais um jargão religioso que a gente continua repetindo. I don't believe that. Eu não acredito nisso. But it is still worth to note that Jesus taught us a powerful principle right there. Mas ainda é importante saber que Jesus nos ensinou princípios poderosos ao escrever aquilo na Bíblia. That we forgive completely and we also want to be forgiven completely. Que nós perdoamos completamente, assim como queremos ser perdoados completamente. Friends, I want to pray before we finish this live today. Eu quero orar antes de nós finalizarmos essa live hoje. I tell you why. E eu vou te dizer o porquê. Because I love people. Porque eu amo as pessoas. And if you don't from all of your heart forgive, it's going to mess you up so bad. E se você não perdoar de todo o seu coração, isso vai te destruturar de uma forma muito ruim. You have no idea how many people I've prayed for and the unforgiveness kept them in this prison of physical sickness. Você não tem ideia de quantas pessoas eu tenho orado em que a falta de perdão os mantém numa prisão de enfermidades e doenças. Years ago, I remember a woman in a wheelchair that was crippled in England. Anos atrás eu lembro de uma mulher que estava numa cadeira de roda, ela era paralítica lá na Inglaterra. And only when she forgave was she healed. E somente quando ela perdoou, ela foi curada. Holy Spirit, I thank you for these precious people who are watching. Espírito Santo, obrigado por esse povo precioso que está assistindo. You are our helper. O Senhor é aquele que nos ajuda. I pray that you help every person to see if they haven't completely forgiven. Então eu oro para que o Senhor ajude todas as pessoas para perceberem se eles não têm perdoado. And Holy Spirit, whoever hasn't completely forgiven, E Espírito Santo, aqueles que não perdoaram completamente, I pray that they will have the clear understanding eu oro para que eles tenham um entendimento claro that true forgiveness is the best thing they can do. que o verdadeiro perdão é a melhor coisa que eles podem fazer. And I thank you, Jesus, that you are helping us to do this. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor está nos ajudando a fazer isso. Repeat after me. Repitam comigo. I choose to forgive everybody. Eu escolho perdoar a todos, Quickly and immediately. rapidamente e imediatamente, To set myself free a me libertar and walk out of my prison of unforgiveness. e sair da prisão da falta de perdão. I let it go Eu abro as minhas mãos and I remember their sins no more. e eu não me lembro dos pecados dos outros contra mim mais. All right. Olá, Time is over. Time is o over. nosso tempo acabou. Nosso tempo 7 acabou. o'clock tomorrow. 7 da noite amanhã. And on Friday, we'll have a powerful message for you. E na sexta-feira eu tenho uma mensagem poderosa para você.
Bye bye. Tchau, tchau. Have a great night, son. Tenha uma boa noite. Você também. Tchau. Tchau, tchau.